Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre potência. E o tema da nossa aula é potencializando. Você vai entender por quê. Se você assistiu a aula anterior, você viu que nós falamos também sobre potências. Essa é a nossa segunda aula na sequência. Então, a aula do primeiro ano do ensino médio e nós iremos trabalhar basicamente com potência de 10 e notação científica. Então, a habilidade da BNCC, utilizar quando necessária a notação científica, expressar por uma medida compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos, reconhecendo toda medida inevitavelmente acompanhada de um erro. E também algumas habilidades que nós iremos utilizar do ensino fundamental, lembrando que nós estamos fazendo aquela revisãozinha básica. Resolver problemas que envolvam números reais, inclusive notação científica, envolvendo diferentes operações e elaborar problemas com números reais e notação científica agora com operações entre as notações científicas, ok? Então, essas habilidades que iremos trabalhar nesta aula. Então, bom para a gente começar a nossa aula, para você começar a pensar um pouquinho e trabalhar sua mente, eu trouxe ali 4 perguntinhas básicas. Você sabe o que é uma notação científica? Então, pensa aí um pouquinho, vê se você lembra ou já viu falar sobre notação científica. Para que serve? Você lembra para que serve? Onde é usado? Pensa aí. E, por último, se serve somente para matemática, ou você lembra de alguma outra disciplina que utiliza aí a notação científica. Pensou? Então vamos ir respondendo ao longo da nossa aula, nos próximos slides, essas perguntas. Então, para a gente pensar um pouquinho, você vai observar aqui que nós temos 2 números, ok? A distância aproximada entre a Terra e o Sol, e nós temos aí o diâmetro médio do coronavírus. Está bem alto aí, né? Esse tema. E diante desses 2 números, nós podemos já começar a pensar naquelas perguntinhas iniciais. A primeira, que é relacionada à notação científica, que tem a ver com esses números, que a notação científica, como nós veremos a seguir, vai ser uma forma de simplificar ou reduzir estes números, ok? Tanto aquele maior, todos são grandes, né, em tamanho, mas um é um número muito grande, outro é um número muito pequeno, ok? Para que serve, onde usamos, e aqui nós já podemos observar que não utilizamos somente na matemática. Por quê? A distância entre a Terra e o Sol pode ser calculado ou pode ser verificado através da astronomia e está dentro da física. E também na geografia também se fala nesses números. Então, já vimos aqui 2 disciplinas diferentes da matemática. E também o diâmetro do coronavírus, amplamente utilizado dentro da biologia, ok? Então, só aqui nós vimos 3 disciplinas que utilizam. Sem contar química, até mesmo português e alguns dados que pode ter algum texto, vai utilizar. Vamos resumir que todas as disciplinas, praticamente, hora ou outra, vai se deparar com a notação científica. E aqui nós já respondemos as outras, né? Para que serve? Para reduzir os números. E onde utilizamos, aí tem 2 exemplos práticos aí. Perguntas para vocês também responderem. Estes números são fáceis de escrever? Pensa aí. E será que existe uma outra forma de representar? Então, são números relativamente fáceis de escrever, mais longos, números grandes, né? Tanto este quanto este, no tamanho. Então, não é usual de representar ou deixar esses números com esses algarismos. Então, para isso, nós utilizamos a notação científica, que já responde à nossa segunda pergunta, ok? Então, a nossa notação científica tem esse intuito de simplificar estes números aqui. Então, nós vamos falar agora como que é
feito a notação científica. Só para a gente relembrar, eu sei que você estudou isso ano passado, no nono ano. Então, como que funciona a notação científica? Eu tenho lá um número, n, ok? Esse número n vezes 10, a potência de 10 sempre vai ser essa minha base, e também o meu expoente a, ok? Esse número aqui é chamado de mantissa, e o expoente aqui, ó, ele deve ser um número inteiro. O que é um número inteiro? Um número sem a vírgula, basicamente, para você entender. Dentro do conjunto dos números inteiros, negativos, positivos e também o zero. E esse número n aqui, ó, ele deve ser maior ou igual a 1, ok? Ele pode ser 1. E deve ser menor que 10, ok? Não pode ser 10. Pode ser 1, professor? Pode. 10 não. Por quê? Muito simples. Porque se eu tiver as duas possibilidades, eu tenho duas possibilidades de escrever, por exemplo, este número aqui, ó. Vezes 10 elevado a 3, por exemplo. Então, se eu posso escrever assim, eu poderia escrever assim também, ó. 1,0 vezes 10 a 4. A quarta. Então, para travar a língua, para fazer com que isso não aconteça, né, nós eliminamos essa possibilidade do 10. Então, ok, você anda mais uma vez com a vírgula e aumenta o expoente. Resolvi meu problema. Vamos. Então, entendido, né? Eu tenho essa restrição de não poder utilizar o 10, ok? 10,1 não pode. 1,01, resolvi meu problema. Como que funciona, então, a notação científica? Por exemplo, o número 2.300 vai virar 2,3 vezes 10 a 3. Como que você fez isso, professor? Muito simples. Este número não possui vírgula, certo? Então, eu posso dizer que essa vírgula está no final aqui, ok? A partir do momento que essa vírgula está aqui, eu passo a contar essa vírgula e posicioná-la de forma que esse número venha ficar entre 1 e 10. Então, eu tenho que andar uma vez, duas vezes, ficou 23. Mais uma, 2,3. Então, 2,3 vezes 10 a 3, porque eu andei 3 vezes com a vírgula. Tão simples assim. Uma regrinha que nós utilizamos também é a seguinte. Quando eu estou andando para a esquerda, o meu expoente, o sinal do meu expoente aqui, ó, não aparece, mas ele é positivo. E quando eu ando para a direita, no caso desse aqui, o meu expoente vai ser negativo. Observe. Eu vou andando com essa vírgula aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui ainda está menor que 1. Então, eu ando mais uma 10, 7,3. Está aqui, ó. Vezes 10 a menos 10, ok? Então, eu andei 10 vezes. Assim que eu consigo transformar esse número em potência de base 10. Ok? Agora que você já revisou isso aqui, eu tenho certeza que você lembrava disso aí. Mas agora você revisou e ficou fera. Então, vamos voltar aqui nesses dois números e vamos transformá-los em notação científica. O primeiro vai ficar como? Muito simples. Eu vou andar com essa vírgula, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a 3, 6, 7, 8, elevado a 8. Lembrando que eu andei para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, o expoente é positivo. E este aqui tem que andar agora para a direita. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 1,2. Elevado a menos 7. Por quê? Porque eu andei para a direita. Ok? Muito simples assim. Então, converti os dois números em notação científica. E observe que, falando sobre algarismos significativos e possíveis erros, né, como nós falamos no início, este último algarismo sempre vai ser o algarismo
que pode, é chamado de algarismo incerto, né? Então, esse último aqui sempre vai ser esse algarismo que é incerto, porque eu não sei qual casa que vem depois, como ele não está representado, então eu não sei qual casa, assim como o 2 também, é sempre o último dígito aqui representado, ok? E algarismos significativos são todos esses aqui que nós estamos representando aqui. Então, para você pensar também no tema, melhor, você pode anotar aí no seu caderno alguma situação que você se deparou com a anotação científica. Você estava lendo algum texto e viu algum número parecido com aquilo ali que nós escrevemos na lousa. Se não, imagine algum número que você saiba, esse número aqui é um número bem grande, então esse número provavelmente pode ser escrito em notação científica, ou um número muito pequeno. Então você vai pensar aí e anotar aí. E depois você pode fazer essa conversão ou decifrar esse número, tentar desmembrar esse número, reescrever ele na forma original, certo? Então vamos praticar agora, vamos pensar numa atividade aqui com a interdisciplinaridade com a biologia. Eu trouxe aqui para vocês um assunto de bactérias. Então o professor de biologia afirmou que as bactérias são formadas por uma única célula. As unicelulares, normalmente elas têm o comprimento de 2 a 5 micrômetros, que chama, tá? Isso aqui. E podem ou não formar colônias. Então, imagine aí que eu tenha uma bactéria dessa aqui, ela tem essa dimensão. Então, segura essa informação aí. Então, analisando essas informações, o que podemos dizer em relação ao comprimento de uma bactéria? Então, você viu lá que existe lá uma unidade medida, tem metros e tem um submúltiplo na frente, que é chamado de micro, né? Então, no caso, lendo a palavra todo, micrômetro, certo? Então, uma outra pergunta. Você sabe o que representa a letra grega? O mu, ela é chamada de mu, mas para a representação de unidades, quando ela vem antes, nós chamamos ela de micro, ok? Então, você sabe o que representa? Então, você pode pesquisar aí e dar uma pesquisada aí para você ver o que representa essa letra quando ela vem na frente de uma unidade, ok? Outra pergunta, você escreveria este número? Como você escreveria esse número em notação científica? Você primeiro precisa saber qual que é a representação e quanto que essa letra vai me gerar aí de valores. Depois você vai tentar escrever esse número em notação científica. E utilizando as casas decimais, ou seja, fazendo com que esse número seja escrito na forma normal dele. Como é que ele ficaria? Pensou aí? Então, nós temos aí algumas perguntinhas para responder. Então, já deu um tempinho para você pensar, pesquisou. Você que pode aí dar o pause, né? Você que está vendo pelo YouTube, possa dar o pause aí e faça com mais calma. Você que está nos acompanhando pela Rede Minas, você irá fazer juntamente conosco se você não fez ainda. Então, primeira coisa, a primeira pergunta em relação ao comprimento dessa bactéria. Essa bactéria, ela é uma bactéria que ela é a nível microscópico, muito pequena. Então, essa seria a resposta, um comprimento muito pequeno, muitíssimo, que você não consegue observar a olho nu, certo? O segundo, o que representa a letra mu ou micro, vai ser isso aqui, ó. Toda vez que você vê esta letrinha, significa que eu estou multiplicando um número por 10 a menos 6, certo? Então, essa é a representação. Para não escrever vezes 10 a menos 6, ou não escrever o número 0, aquele monte de zero lá, então eu escrevo somente essa letrinha grega, o mu aqui na frente, já resolve minha questão. E como eu escreveria esse número na notação científica? Muito simples. Nós podemos, essa bactéria é variável, né? O tamanho dela é de 2 a 5. Então você pode pegar qualquer valor entre 2 e 5 aí e colocar na frente. No caso aqui nós iremos utilizar o 5. Então como que eu escreveria? 5 e basta completar com isso.
ok? Então, 5 vezes 10 a menos 6, muito simples, ok? E utilizando as casas decimais, aí eu tenho que fazer o quê? O processo inverso. Se está assim, eu tenho que transformar ele em número. Como? Vou escrever o 5 aqui, só que eu vou escrever ele mais para a direita, porque eu preciso andar agora com essa vírgula para o lado de cá, para o lado esquerdo. Ah, professor, mas você falou que era para o outro lado. Sim, quando eu vou transformar um número em notação científica. Nesse caso, eu vou fazer o processo contrário, então tem que andar para o outro lado, certo? Então, aqui eu já ando uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Aqui, então, vamos conferir? 1, 2, deixa eu apagar aqui que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, paro aqui, coloco a vírgula. Este é o número, então. Aí, se quiser colocar a unidade de medidas, metros, ok? Não posso colocar a letra grega, não, porque você colocar a letra grega, aí você tem que colocar mais outras tantas casas decimais aqui. Então, no caso, você transformou o número só metros, ok? Então, aí está respondido essas 4 perguntinhas aí. Já respondemos. Agora, uma outra questão, também trabalhando com potência de base 10, e agora na informática, você que gosta da informática, aí, ó, Ana tem um celular com memória de 64 GB. Essa memória corresponde a 64 bilhões de bytes. É uma quantidade assustadora de bytes, né? Mas, na verdade, na informática não é tanto assim, a gente sabe disso. Você conseguiria escrever esse número na sua forma normal, ou seja, com todos os zeros possíveis? Então, vá fazendo aí já. E você conseguiria escrevê-lo na forma de notação científica? Então, 2 perguntinhas para você aqui, já ir pensando. Ok? Muito simples essa questão. Quando eu falo de gigabytes, lembra lá do micro, que é 10 elevado a menos 6? O giga também é algo parecido com isso. Por exemplo, quilômetros. Quando você fala quilômetros, você está falando o seguinte, ó, são 1000 metros. Ok? Estou multiplicando por 1000. Quando eu falo megabytes, eu estou multiplicando por 10 elevado a 6, ou seja, por 1 milhão. E gigabytes, na verdade, são bilhões. Então, é isso aqui, ó, 64 vezes 10 elevado a 9. Aqui está em potência de 10. Só que a notação científica não pode ficar 64, eu tenho que escrever dessa forma. Aqui, eu vou escrever aqui que já é a resposta. 6,4, tem que andar mais uma vez com a vírgula. Aí eu adiciono aqui 1 no expoente, porque eu tenho 9, eu vou andar mais uma vez, aí fica 10. 10 elevado a 10, ok? E esse número na forma normal seria 64,123, 64 mil, 64 milhões, 64 bilhões, pronto, escrevi esse número. Olha para você ver, qual que é mais fácil? Esse aqui é muito mais fácil de escrever do que esse, ok? Então, respondido essas perguntas aí. E, para a gente finalizar, Ana adora fotos, você armazena centenas delas no seu celular. Se as fotos ocupam um espaço médio de 3,2 megabytes, ou seja, 3,2 milhões de bytes, quantas fotos no máximo ela consegue armazenar no celular? Muito simples, eu vou fazer um cálculo aqui. Megabyte, eu já falei com vocês que é 10 elevado a 6. E a memória do celular é 6,4 vezes 10 elevado a 10, ok? Já cada foto, ela equivale quanto? 3,2 vezes 10 elevado a quanto? A 6, não é isso? Nós já falamos sobre isso. No caso, essa é a memória, essas são as fotos. Então, basta eu dividir um pelo outro. A capacidade pelo número, pela quantidade que ocupa cada foto. Dividindo, ó, eu faço da seguinte maneira. Eu faço número dividido por número, separadamente, e a potência, divisão de potência de mesma base, eu faço o quê? Subtração dos expoentes. Então, 10 menos 6. Simples assim. Olha como é que fica fácil. 6,4 dividido por 3,2, nesse caso vai dar 2 vezes 10 elevado a 10 menos 6 são 4. Então, isso aqui vai me dar quanto? Como que eu converto de novo para número? 2. Quantos zeros que eu vou colocar? 4 zeros. 1, 2, 3, 4.
Então ela consegue armazenar 20 mil fotos em sua memória, utilizando essas fotos e esse celular. Entendido, pessoal? Fácil, né? A matemática tudo é fácil. Às vezes nós podemos complicar um pouquinho, mas é fácil. Então o que nós aprendemos nessa aula? Notação científica, relembramos, entendemos a importância da notação científica não só na matemática, como nos outros conteúdos. Fizemos operações com notação científica e resolvemos também problemas com notação científica. Ok, pessoal? Então essas são as nossas referências bibliográficas da nossa aula e essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço pela sua atenção. Até a próxima. Valeu!